Muito bem, galerinha, nós já estamos aí na nossa unidade 2, não é isso? Aqueles que conseguiram aí migrar para a unidade 2, vitoriosos. Professor, não passei pela recuperação, beleza, mas se passou não tem problema não, tá bom? Não tem problema não que a gente tá junto até o fim dessa jornada, tá certo? Bom, olha só, nessa aula, que é a nossa aula 16, a gente vai dando continuidade falando sobre aí algumas situações que podem acontecer nos SAFs, certo? Nós falamos muito sobre o planejamento, nós falamos muito sobre a manutenção da estrutura, o mais próximo possível de quê? Do ambiente de floresta normal, que se autossustenta. Vai reciclando, enfim, vai utilizando, vai consumindo, vai produzindo, vai utilizando e aí vai, né? Evolutivamente, tudo muito bem adaptado, ajustado. Sem interferência do homem, a existência, né, a continuidade ali seria até o fim. Porém, a gente sabe que a gente tem as interferências humanas, antrópicas, né? E aí a gente vai dando uma ajudinha, né? Trazendo uma consciência, trazendo algumas reflexões que precisam estar aí como o pulsar do nosso coração, tá? Sempre aí sendo percebido, tá bom? Vamos lá, joga na telinha, diretor. Aula 16.1 e nessa aula a gente vai falar sobre o controle de pragas nos SAFs. Vocês já viram, eita, quase a língua desenrola. A aula anterior que nós falamos aí sobre algumas dessas pragas, né, de alguns fungos, né, algumas larvas de mariposas, certo? E agora a gente vai vir com esses insetos, tá? Da classe insecta aí. Então vamos falar especificamente do controle das formigas e também de cupins. Gente, isso aqui é muito, né? Como que eu vou dizer? Formiga e cupim são algo existente na natureza, certo? A gente já discutiu isso aqui também. Se tornam praga quando o seu número de indivíduos tem um desenvolvimento tão acentuado que acaba danificando e prejudicando. Porque se há disponibilidade de recurso alimentar, o que eles vão fazer? Vão deixar lá? Não, né? Você chegou da escola morrendo de fome, tá vendo as panelas lá. Mas você sabe a quantidade de pessoas que tem nessa casa. Quem nunca, né, fez isso, gente? Acabou comendo além da conta e aí deixou alguém sem comer. A pessoa ficou injuriada com você, com certeza, né? E a gente com fome, eu pelo menos fico muito irritada. Mas, se tiver disponível ali, você tá com muita fome, o que você vai fazer? Vai comer, vai comer, vai comer. E acontece com esses insetos, né? Se tornam pragas justamente por essa disponibilidade, o atrativo, né? Tanto da raiz, quando está no seu desenvolvimento, quanto do caule, quanto das espécies florais, quando está na parte já de frutificação. Então, todos esses vegetais eles vão liberando odores no ar que acabam sendo muito atrativos para esses animais. Eles acabam saindo da floresta e vindo para esses ambientes que tem uma abundância. Todos os animais vão se comportar assim. Inclusive, a gente tem isso aí muito... claro, por exemplo, com os roedores. Se há acúmulo de lixo, é óbvio que eles vão vir atrás, né? É recurso fácil ali, tá? Então, controle de pragas nos SAFs. Estou falando aí das formiguinhas, né? Nos SAFs, gente, as formigas são as principais pragas, tá bom? Tem outros, que vocês já viram ali na aula anterior. Mas a principal aqui são as pragas, as formigas. E elas acabam atacando constantemente as plantas em qualquer fase do seu desenvolvimento. E isso é bom? Não, é ruim. É péssimo porque quando você está pensando num vegetal e quando você está pensando aí na produção ou que seja na sustentação, na subsistência da sua família, você precisa que aquilo que você está produzindo naquele solo seja de qualidade. Não é verdade? Mesmo que você não vá comercializar um fruto, você deseja se alimentar ou comer, degustar um alimento que esteja
visivelmente, né, intacto, visivelmente atrativo. Quando acontece, por exemplo, quando a gente falou lá no segundo ano sobre as colheitas, naquele momento, gente, é um momento de festa, porque é o momento que você vai estar ali coletando toda a luta, tudo aquilo que você passou, desde o plantio, desde a seleção das mudas, não é verdade? Então você teve um grande esforço para que aquilo chegue agora nessa etapa final, que é a colheita. E aí é um momento de você se alegrar. Só que durante esse processo, para você chegar nesse momento, você teve alguns intempéries. E as pragas, e no caso a de formiga, foi um desses intempéries. E aí que você teve que driblar algumas situações que a gente viu ali nas aulas anteriores. Você pode ter perdas significativas, né? Quando a gente faz, a professora Jeff sempre fala isso, quando você faz um plantio, você sempre tem uma porcentagem que você pode deixar aí, tipo assim, eu já tenho uma previsão de que eu possa ter perdas, né, sobre algum aspecto. Pode ser praga? Pode ser nas regiões aí onde você tem geada. Pode ser uma geada? Pode ser um temporal muito forte que acabou, você não fez a proteção, os muros verdes, enfim, não sei o que aconteceu aí, mas esses intempéries eles estão sempre classificados dentro do seu planejamento, tá bom? E aqui a gente tem algumas espécies, tá? E os seus nomes comuns e onde eles estão ocorrendo. Então, eu vou destacar aqui, ó, a Ata cephalotes, que é a saúva da mata. Então, ela está presente na nossa região aqui, no estado de Rondônia. Ata laevigata, que é a cabeça de vidro, não está presente aqui, mas ele, Roraima, Pará, né, enfim. Ata sexdens, saúva limão do norte, também está presente aqui no nosso estado. Acromyrmex laticeps, né? Ela é bem frequente mesmo. É a quem campeira, quem campeira também está presente aqui. Agromyrmex octospinosus, que é a outra espécie de quem, tá? Também presente aqui no nosso estado de Rondônia. Agromyrmex rugosos, então esse gênero é bem comum, né? Os gêneros Ata e Agromyrmex. Agromyrmex rugosa, então a formiga mulatinha. Essa eu não vi, mas enfim. Agromyrmex subterrâneos é a quem mineira, tá? Também presente aqui no nosso estado. Então a única que não vai ter é a cabeça de vidro, laevigata, tá? Mas está presente aqui em boa parte da nossa região norte. Certo? Seguindo, então a gente vai ter algumas formas, né, que você pode intervir quando você identifica uma situação de praga, né? No caso das formigas. Controle, métodos de controle. Então a gente vai ter aí, destacar o mecânico. Como que eu posso fazer, então? Este método de controle pode ser feito de várias maneiras. Em formigueiros jovens, recém-identificados, recém-construídos, de até 4 meses, tá? Isso tem todo um estudo para você fazer essas identificações e essa mensuração. É possível, então, escavar procurando quem? A dita cuja, que é a rainha. E aí você vai ter que eliminá-la, né? Ou usar a aração e a gradagem para poder chegar ali nesse... Perdão. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Para você chegar aí nela, né? Porque o seu objetivo é destruir aquilo que pode vir a destruir seu plantio ali. Também pode usar barreiras para evitar que as formigas subam nas plantas. Então, ou eu destruo esses formigueiros recém-construídos, chego na rainha e elimino,
ou eu acabo destruindo todo esse processo, passando a aeração, a gradagem, o que não é recomendado dentro dos SAFs, né, galera? Então é mais plausível que você realmente escavar e chegar no objetivo maior que é na rainha. Também você usar essas barreiras, né, para evitar essas formigas subir nas plantas, com cones plásticos invertidos nos troncos das árvores. Tiras plásticas cobertas com graxa, então é tudo para dificultar mesmo que elas consigam chegar, né, nesse vegetal, nas regiões mais superiores ali. Ou graxa ou vaselina ao redor do tronco, ou gel adesivos, para ir capturando esses indivíduos e diminuindo aí essas populações, e aí você vai gradativamente fazendo essa eliminação, né? Isso é o processo mecânico. No cultural, esse método vai consistir no plantio de quê? De algumas espécies vegetais, como o gergelim, capim braquiarão, a mamona ou a batata doce, nas bordas da cultura que você quer proteger. Então, elas têm substâncias químicas que vão fazer vão afugentar, vão impedir que elas cheguem na cultura que você não quer que elas destruam ou consumam, tá? Nem na parte juvenil e muito menos na parte mais amadurecida desse vegetal, tá bom? Então, esse é o método cultural. Então, existem essas espécies que são aliadas sua para o plantio e que você, que é agricultor, pequeno agricultor, conhece muito bem essas espécies, já até sabe aí identificou e já faz esse uso cultural aqui na sua cultura, né? E o biológico? Eu gosto. Realizado por aves durante a revoada. Tatus que escavam formigueiros, olha que legal, para se alimentar das formigas e também fungos, né? Uso de faixas de vegetação nativa entre as culturas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Então, olha só. Eu posso utilizar mamíferos e aves, tá? Lembra que a gente estava falando sobre... Deixa eu vir aqui. Quando a gente estava falando lá sobre... Já o SAF já bem avançado, não chegou no seu clímax ainda, mas daquele SAF que está com uma cobertura vegetal e um sombreamento bem já interessante, né, dos indivíduos ali, da espécie florestal, né, da agricultura, enfim. Mas que esse SAF, ele pode servir de abrigo para as espécies que estão lá na floresta, ou simplesmente de um lugar de visitação e de alimentação. Por exemplo, a gente está falando aqui do tatu, né? Mas, por exemplo, dependendo da sua localização, né? E a preservação dessa área, você pode ter visita de um tamanduá, né? Você pode ter visita de um tamanduá. Então, ele vai visitar esse local, vai se alimentar dessas formigas, vai colaborar com você nessa eliminação, né, natural aí. E a gente falou também dessas aves, que elas vão servir ali de repouso, pode servir também até como uma área de reprodução, né, para algumas espécies, desde aquelas que ficam no solo, colocam no solo, ou daquelas que fazem ninho ali assim nas copas das árvores, tudo bem? Enfim, tá? Pode ser até a presença também, a gente tá falando da formiga, né? Os cupinzeiros aí tem alguns primatas que também, né, se alimentam, enfim, tá? Então, você tem um ambiente que ele pode ser visitado por espécies que não são da sua criação, porém, elas estão colaborando também, prestando um serviço, né? Para que haja esse controle natural a partir aí desses organismos, tá bom? Na vegetação nativa, gente, ficam abrigados os inimigos naturais das formigas, inclusive as aves, né? Como eu falei aí para vocês ali, como o tamanduá também, né? E outros animais ali. Pode abrir para mim, diretor? Resistência de plantas. Tem, professora? Tem. Todo indivíduo
todo indivíduo vai apresentar algum nível de resistência na sua vida, ao longo da sua vida. As plantas não seriam diferentes porque também se trata de um ser vivo, né? Então, olha lá. Existem evidências, tá, gente? De que algumas espécies de um mesmo gênero são mais resistentes do que outras ao ataque de formigas. Ótimo! Vocês, alunos do terceiro ano, vocês passaram pelo nosso segundão e vocês viram na parte do segundo ano que nós falamos sobre todas as culturas, né? Ou pelo menos a gente tenta abarcar o máximo possível das culturas da nossa região, que são bastante comercializadas, são bastante demandadas, né? E nós falamos aí sobre as questões das cultivares, vocês lembram? Que são aquelas que passaram por um melhoramento, que tem ali características, né, inseridas, que vão beneficiar aquele agricultor, né, o produtor ali, para que ele tenha mais êxitos, né, na região, porque foi identificado que na região dele tem uma determinada praga, né, ou que seja de fungo, que seja de lepidóptera, que seja de formiga ou cupim, que seja, tá? Mas, naturalmente, já existem essas plantas que são mais resistentes, né? Situação observada principalmente entre as espécies de eucalipto. Então, é um vegetal muito parceiro por causa das suas características naturais de afugentar, né? Afugentar não, perdão. De ser mais resistente. E, com certeza tem algumas substâncias ali que vão fazer afugentar essa situação das presenças dessas formigas, tá bom? Então, elas são umas resistências. Importante a gente verificar isso também entre as espécies nativas. Ah, muito legal. Deixa eu ver aqui de novo, ó. Você está lá fazendo um percurso na mata. E aí você identificou, né, naturalmente, a existência ali, viu né, um movimento de formigas, esqueci o nome agora, que eles andam tudo, né, juntinho ali, e aí observou que é bem interessante, que às vezes elas fazem um desvio mesmo de algumas espécies. Então, é bem legal, e eu tenho certeza que você, que é filho, né, de pessoas que têm uma grande vivência, uma grande interação com a nossa natureza, com a nossa floresta, já tem esse conhecimento. Só que é muito legal a gente passar isso, divulgar essas informações dentro da nossa instituição mesmo, dentro da nossa escola, porque é um local onde a gente de aprendizado, de compartilhar histórias e que vão beneficiar todo mundo. Então, quando a gente fala, identifica essas espécies, professora, lá na minha região, né, tal, eu tenho a espécie X, Y, Z lá, que são, eu nunca vi, nem quando elas estavam mais jovens e nem agora na fase adulta, eu nunca vi presença de formiga, nenhuma daquelas que a senhora descreveu ali na tabelinha. Então, isso já faz o registro, né? Já vai anotando isso aí e, por que não, inserindo aí no seu SAF, né? Ou inserindo aí próximo da sua casa, para que também você não tenha nenhum prejuízo, porque cupim, gente, também quando dá nas casas, que eles também podem invadir, né? Então, é complicado, tá? É a praga mesmo, certo? Pode abrir para mim, diretor. E a gente também vai ter o controle químico, tá? Professora, esse aqui, né? A gente não gostaria que chegasse a isso, mas a gente pode também ter. Então, nessa aula, galera, a gente está mostrando para vocês tudo aquilo que você pode fazer, ou seja, quais são os métodos, tá? Que você pode fazer uso ou tomar para si, de acordo com o quê? Com o tamanho da incidência dessa praga, com o tamanho da área, tá? Que já foi afetada, ou que está sendo afetada, ou que pode vir a ser afetada. Então, tem vários quesitos que você precisa pensar para lançar mão de uma dessas técnicas, tá?
Então, a gente falou ali da mecânica, quando você está bem no comecinho do cupinzeiro, ó, do formigueiro, beleza, você pode vir, tirar e pegar e matar a rainha. Mas quando você tem já uma grande infestação delas, aí é complicado, né? A gente vai chegar também nas pragas dos cupins e a gente vai falar também sobre um pouquinho disso aí, tá? Então, olha lá, no controle químico. Para o controle químico, a recomendação é o uso de quê? Iscas, tá? Professor, e aqueles conezinhos, aquela graxa que não elas também vão servir para aderir e também vão paralisar algumas espécies, tá bom? Mas aqui a gente tem iscas específicas, né? E também de termonebulização ou aplicação de formicidas em forma de pó seco, que é recomendado aqui, é o pó seco que você vai utilizar por cima ali do formigueiro, né? Tem localizações específicas para que você não corra o risco de não ter efeito na sua ação, tá? Então, por ser mais prático, barato e seguro, a isca formicida é o método mais utilizado para o controle, tá? Então, não sai caro. Novamente, lembrando que isso vai depender do tamanho da sua área que está sendo afetada, tá? E da quantidade desses indivíduos ali presente, certo? Porque está dizendo aqui, é um recurso mais barato do que a termonebulização e do que a aplicação dos formicidas? Porém, se tiver muito, você vai ter que usar muitas iscas numa área muito grande, então vai acabar ficando meio que elas por elas, tá bom? Mas em relação das três, ela é a mais barata, ok? E prática, você pode colocar ali, eu não sei se tem uma imagem aqui, mas tinha, né? Vamos ver. A quantidade de isca formicida a ser usada em cada formigueiro, cada formigueiro deve ser calculada, tá, galera? Multiplicando-se a dosagem recomendada. Então eu preciso de uma orientação técnica, claro. Você está fazendo uso de uma substância química, tá? Então tem que seguir a dosagem recomendada pelo fabricante do formicida, geralmente aí de 6 a 10 gramas. Falou ali que era não, é a isca, o outro era do pó, era o outro, né? Pela área ocupada pela terra solta do formigueiro. Então eu vou usar um cálculo aqui, uma multiplicação dessa dosagem e dessa área ocupada, dessa área solta, né, dessa terra solta que ficou ali, e vou fazer esse cálculo para poder chegar aí a aplicar e utilizar a isca formicida de forma segura e de forma eficiente, tá? A quantidade de isca, ela deve ser dividida pelo número de olheiros, ou seja, os buracos, tá? Mais ativos, onde você está visualizando a entra e sai ali das formigas, e aplicada a 20 centímetros destes. Olha que legal. E aplicada a 20 centímetros destes, ou ao lado dos carreiros, ou seja, das trilhas mais ativas. Então, eu identifico quantos são os números de olheiros na minha propriedade, vejo o que está sendo mais, né, movimentado, né? É igual as avenidas aí que você conhece, que frivo, né, de gente para lá e para cá, por isso que falam que parece formigueiro, né? Porque é gente indo e gente vindo. Então, aquele movimento todo, aí eu aplico 20 centímetros desse buraquinho, desse olheiro, ou eu vou usar ele do lado do carreiro, tá? O objetivo, então, é aumentar a velocidade de transporte, ou seja, elas vão capturar ali, vão se contaminar ali com a substância e vão acabar levando, né, essa substância. E a eficiência do seu controle. Nunca coloque a isca dentro do olheiro. Já vi muita gente fazer isso, tá? Então, não é recomendado. Ou sobre o carreiro, tá falando aqui, ó, ao lado do carreiro ou 20 centímetros dos olheiros,
tá bom? Nunca dentro, você não vai alcançar êxito. Se isso for feito, as formigas devem devolver, olha aqui como elas são espertas, podem devolver o produto para desobstruir o canal, né? Ou vão limpar. Elas são danadas, onde elas estão passando ali, para lá e para cá, aquele movimento, elas estão deixando o seu rastro químico natural desses animais. Então, quando o tamanduá tá ali andando na floresta, quando ele identifica o odor, ele sabe da presença daquela formiga ali que é a sua favorita. E ele vai seguir justamente aquele rastro. Não vai nem identificou o carreiro, ela vai ficar ali paradinho. Só comendo, tá bom? Então, por isso não, se você deixar alguma coisa pelo meio do caminho, elas vão tirar, tá? Ou dentro do buraco, elas vão fazer essa limpeza. Certinho? Agora vamos para os cupins. Oh, pensa no bichinho danado, menino. Pensa no bichinho que dá trabalho. Os cupins, então, são insetos mastigadores. O que é legal, né, dentro das classes insectas, é que a gente identifica, vocês já sabem, né, os alunos da mediação biotecnológica, alunos aí da biologia, com os professores Jefferson, Tabita e Laísa, vocês sabem que para identificar um inseto eu tenho que ter os 3 parezinhos de patas, não é isso? Só que o que vai mudar de uma classe para outra é o quê? Ou de um representante para outro, é o aparelho bucal, gente. E aí, esses aqui tem esse aparelho bucal de tipo mastigador. E essas anteninhas captam tudo, elas analisam todo o ambiente, né? E vão fazer aí um verdadeiro estrago onde elas estão presentes. Professor, o estrago, mas elas não são organismos naturais da floresta. Pois é, na floresta não vai fazer tanto alarde assim, mas dentro de algo que foi construído, projetado pelo homem, vai sim, porque vai dar trabalho para poder eliminar, né? E se produzem rápido também. Então vamos lá, daninhos tanto às plantações florestais quanto às agroflorestas, né? Atacam o colo, lá as formigas atacam tudo, né, gente? Em todas as fases. Aqui os cupins atacam o colo, o caule e as raízes das plantas, causando o quê? O murchamento. Se eu tenho um murchamento aí das folhas, né, ou seu secamento, é justamente nessa região das folhas que acontece o processo metabólico mais importante para os vegetais, que é a fotossíntese. Exatamente. Se eu tenho murchamento delas ou secamento, eu tenho ela vai ficar inativa. Isso quer dizer que o desenvolvimento desse organismo vegetal vai estar comprometido porque ele não vai estar realizando o processo fotossintético. Porque ele precisa que as suas folhas estejam bem abertas para que lá dentro dos cloroplastos, lá nos tilacóides, as anteninhas, né, estejam ali, as clorofilas, as antenas estejam ali bem ativas para que o processo de absorção dessa energia luminosa, né, seja então metabolizada, seja transformado em um alimento desses vegetais, que é a glicose. Então, se ela não consegue fazer isso, babau para a vegetação, né? Então, tanto as espécies florestais quanto as espécies da agricultura também são prejudicadas, tá? No Brasil, gente, existem 4 famílias de cupins. O Calotermite, Rhinotermite, Cerritormitide e o Termitide, constituídas então em 3 grupos, tá? Preste atenção aqui nessa classificação e identificação. Então, nós temos aqui, ó, os cupins que vivem no interior de tronco das árvores, certo? Anote isso aí. Cupins que vivem no interior do tronco das árvores ou de madeiras tratadas, não entrando, portanto, em contato com o solo, tá? São as que estão na parte superior, vamos dizer, são cupins das regiões superiores, tá? Então, elas ficam no interior desses troncos e também nas espécies tratadas, mas elas não vão descer ao solo. Os cupins que constroem seus ninhos nos troncos das árvores ou em paus podres, então pode ser no vegetal ali que está em pleno vigor e aqueles que já estão ali, né, deixados de lado, se comunicam então com o solo por meio de quê?
de galerias. Locais onde eles saem em busca de alimento, voltando depois para o ninho. Então, tem as partes aéreas, vamos dizer assim, tem aquelas espécies intermediárias, as espécies intermediárias que vão lá no solo, tem comunicação com o solo através dessas galerias e ficam nas partes dos troncos das árvores. E aqui, o último, que são os cupins que vivem em ninhos feitos no chão, tá? E que se alimentam de humus. Então, esses não vão para a região superior do tronco das árvores. Eles vão ficar ali sempre no solo. Então, os subterrâneos, temos os intermediários, os que vão ficar na parte aérea, que não vão ter contato ali com o solo. Tudo bem? Tranquilinho? São 3 métodos de controle dos cupins, tá? Então, nós vamos ter, a gente já viu ali para as formigas, e aí a gente também tem aqui dentro do controle... deixa o prof dar uma molhada na garganta. Segura aí. Prontinho. Controle cultural, que nós vimos lá na formiga também. Vamos ver como que funciona isso para os cupins. Controle biológico e o controle químico. Lá o controle biológico das formigas, nós vimos lá a presença de tamanduá, de tatu, de aves, não é? Perfeito. E aqui, quais são esses 3 métodos então? Vamos lá para o método de controle cultural. Então, ele vai consistir no manejo adequado da adubação dessas plantas, tá? Então, eu vou ter todo um olhar de atenção para essa adubação. Ah, professora, por que eu vou precisar estar olhando para esse tipo de cuidado? Que pode ser... Eu posso pensar aí nessa adubação de cova? Posso, né? Por que eu vou ter esse olhar? Porque lembra do último grupo de cupins? Que são aqueles que gostam de se alimentar ali da parte do humus, né? Que vão ficar sempre no solo. Então, eu vou atender de acordo com esse método, eu vou tentar chegar em cada um desses grupos de cupim que eu tenho, tá bom? Então, esse cultural consiste nesse manejo adequado da adubação das plantas, visando a sua maior resistência ao ataque dos cupins. Cupins, esses presentes no solo, tá bom? A recomendação é de não realizar a aração nem a retirada dos cupinzeiros antes que sejam controlados, pois esse procedimento pode disseminar os ninhos pela área de plantio. E aí vai ser um caos. Eu não posso... deixa eu vir aqui olhando para você. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ali. Tem tempo. Vem aqui. Eu não posso pensar em resolver um problema levando esse problema, retirando esse problema da minha área para colocar esse problema na outra área. Não é assim que se resolve um problema. Para eu resolver um problema, eu tenho que dar fim àquela situação que está sendo aí, me causando uma dor de cabeça. Tá? Professora, porque a senhora está falando disso? Eu lembrei da questão dos resíduos, gente, resíduos domésticos, enfim, tá? Na área urbana aí a gente produz, né? Descarta muita coisa, a gente não sabe para onde, o que eu vou fazer com isso. Vira os resíduos. A gente já estudou aí as eletivas, né? Ao longo da mediação aí que você percorreu, você participou de várias trilhas, várias eletivas, dentro das disciplinas, a gente fala muito, todos os professores da mediação tecnológica, não só os biólogos aqui, mas todos os professores têm essa consciência de que a gente tem que ter o cuidado e levar esses resíduos, tratar esses resíduos de forma eficiente, tá? Não trazendo ou levando problema, tirando esse problema daqui e levando para lá. Como acontece muito comum aí, as pessoas transportarem esses resíduos, esses lixo, né? O lixo de um lado para o outro, sem saber o que vai fazer. A destinação desse lixo é importante. Então, se eu transportar um ninho desse, que eu não dei fim àquilo, e eu só levei e joguei em outra área ali, vai continuar se proliferando, vai continuar se tornando uma praga para outra situação, para um outro grupo ali, para uma outra pessoa. Tá bom? Então, você tem que fazer a eliminação, tá?
dentro da área que você ali tem de produção, tá? Pode abrir, diretor. E o nosso controle biológico? Então, ele vai consistir no emprego de fungos, olha que legal. Lá a gente tinha aves, mamíferos, né? Aqui eu tenho o emprego de fungos para matar os cupins a serem aplicados dentro do ninho com uma polvilhadeira ou por meio de sua impregnação em armadilhas de material feito a partir de palha, tá? Celulose, a base de celulose ali. Então, eu posso fazer uso desses cupins, né? E aí, no caso aqui dos cupins, ó, eu vou colocar lá dentro do ninho. Não é a mesma coisa lá nas formigas. Eu não vou lá colocar, né, diz que lá dentro do, né, nada dentro do olheiro. Eu vou colocar na lateral ou a 20 centímetros. Aqui eu vou lá direto, né, no ponto. Então, por meio da sua impregnação em armadilhas de material feito a partir dessa palha seca, tá bom? Isso é o controle biológico. No controle químico, vamos botar aqui, é um método mais utilizado, tá? Mais do que o químico, né, do que o cultural, biológico e cultural, nós temos aqui o controle químico. É o método mais utilizado, variando conforme o tipo de cupinzeiro, né? Montículo ou se ele é subterrâneo, né? Os cupins atacam o colo das plantas, iniciando a sua atividade logo após o plantio. Quando você vai fazer a escolha de uma área, você faz essa identificação logo, ou vê o histórico. Mas se você está fazendo o uso dos SAFs e você vai inserir, você vai manter algumas espécies e você vai inserir algumas espécies da agricultura, então você tem que ter muita atenção para essa situação também, tá? Para que você consiga fazer essa observação, identificação e eliminação. Portanto, o ideal é realizar a prevenção antes de as mudas serem levadas ao local do plantio, devendo então ser banhadas em uma solução com cupinicida, ou seja, já tratar essas mudas, tá? Para que você não venha a ter nenhum prejuízo ali para a sua produção, tá certo? Então, galera, olha aqui para mim, tratar, né, dessa diversidade, como a gente falou ali, tratar dessa diversidade de organismos vivos, a gente está falando aí dos vegetais, espécies arbóreas, espécies agrícolas, se for só isso, né? Separando aqui a questão dos animais, eu estou falando só dos vegetais. Só eles, já o ponto de atenção tem que ser muito grande quando você vai implantar ou quando você vai usar o SAF para lá, para restauração, né? Ou uma área degradada, em que você vai fazendo aí, mantendo algumas espécies e inserindo outras. Porque a inserção de determinadas espécies é rapidinho um atrativo, ou seja, aquelas espécies que estavam lá na floresta vão vir sendo atraídas e aí pode fazer aí toda essa complicação no seu objetivo, que é a implantação desses SAFs. E que a gente não quer ter nenhum desses prejuízos, mas é comum, né, que possa acontecer, tá? Tanto na agricultura tradicional, quanto também aqui na nossa agricultura, na questão de algumas espécies agrícolas dentro dos nossos SAFs, tá bom? E agora eu vou deixar você aí, mas a gente retorna para a nossa revisão, tá bom? Beijo, tchau, tchau.